Como nós começamos a falar de curto-circuito, nós estamos fazendo um pequeno estudo de curto-circuito, então vale a pena observar o seguinte, que todo mundo faz confusão nessa situação. O que aconteceu com a lâmpada durante os nossos dois curto-circuitos que nós criamos? Primeira, quando ligamos aqui, acendeu. Quando ligamos aqui, acendeu. Quando ligamos os dois, deu um curto-circuito aqui, outro aqui, e a lâmpada. O que aconteceu com a lâmpada? Queimou? Não. Não acontece nada. Ela fica simplesmente, durante o curto-circuito, a voltagem aqui é zero. Se você aplica zero na lâmpada, ela apaga. Só isso. Não acontece nada. Vai falar, deu um curto-circuito na tomada, queimou a minha televisão. Não. Deu um curto-circuito na tomada, a televisão está intacta. Aqui. Se eu colocar uma lâmpada aqui, ó. Vou colocar uma lâmpada aqui. A lâmpada está ligada. Antes do curto-circuito. Antes do curto-circuito. A lâmpada está ligada, acesa, vem de algum lugar lá. Faz duas fases de RS. A lâmpada está acesa. Eu vou, né, aprontar uma aqui. Eu fui aqui, né, todos, luva, segurança, tá? Encostei o fio no outro propositalmente, é para estourar mesmo. Tum, né, estourou. Curto-circuito. O que aconteceu com essa lâmpada? Normalmente um curto-circuito gigante, né, ele derrete. Ele mesmo, o próprio curto-circuito, devido à corrente ser estupidamente grande, derrete os fios em curto, provocando a parada do curto-circuito, ainda bem. Então, a corrente aqui ultrapassa o valor, muitas vezes o valor da capacidade do fio, portanto o fio derrete. É como se fosse uma máquina de solda, né? Ele derrete, ainda bem, né? Ela para. Ele para o curto-circuito por conta própria, antes até que um disjuntor possa ser desligado, né? Antes até. Mas vamos lá. Eu dei o curto-circuito, derreteu, parou. E essa lâmpada aqui, durante o curto-circuito, o tempinho pequeno que estava acontecendo no curto-circuito, a voltagem aqui é a mesma, né? Não tem voltagem. É a mesma. Tá? Qual a voltagem aqui? Zero. Está encostado um no outro, zero. A lâmpada, quando tem volts zero em cima da lâmpada, o que acontece com ela? Apaga, não está desligada. E derreteu. Bom, aí ela volta a acender. Se a tensão aqui pode permanecer, né? Se for um curto-circuito de, vamos supor, tem um cabão grosso lá e depois tem uns dois fiozinhos, né? E lá de 0,05 numa lâmpada. Encostou no outro, derrete e disjuntou. Disjuntou, falou, ainda não. Isso não é nada. Tá? Então o disjuntor não desligou. Se não desligou, e o curto-circuito foi pequeno, o suficiente para derreter o fio rapidamente, antes que desligasse o disjuntor, a lâmpada apagou durante o curto-circuito e voltou a acender em seguida. Assim que abriu o circuito, voltou a voltagem aqui, ela voltou a acender. E que não acontece nada. Se fosse a televisão, não acontecia nada. Qualquer aparelho também não acontecia nada. Não acontece nada quando você dá um curto-circuito na rede do equipamento. O equipamento permanece intacto. Aqui, nós falamos, então essa lâmpada aqui, durante o curto-circuito, ela deu uma leve piscadinha e acabou. Para ela, para fonte elétrica, foi muito tempo. Para a gente não consegue nem perceber. É tum, pronto, já era. Aí o que acontece aqui? Nós só estamos falando de duas fases. Tá? Se aqui fosse corrente contínua, se aqui fosse corrente contínua, aí eu não teria 220 volts. Eu teria uma bateria aqui. Vamos imaginar uma bateria aqui. Eu tenho uma bateria aqui. Tá? Eu tenho um polo positivo aqui, um polo negativo aqui. E eu vou ligar isso daqui, o positivo aqui e o negativo aqui. Qual seria o problema? Nenhum. Se todo mundo tivesse preparado para minha bateria, não seria problema nenhum. Vamos supor que seria uma bateria de 12 volts. Lógico, se essa bateria é 12 volts, a lâmpada, para pertencer ao circuito, tem que ser uma lâmpada de 12 volts. Como era 220 AC, era uma lâmpada de 220 AC, né? A lâmpada não precisa se preocupar se é AC ou DC. Mas como a bateria é 12 volts,
A lâmpada tem que ser 12 volts. Se eu jogar 220 na lâmpada de 12 volts, sem nenhuma proteção, ela vai queimar. Se eu prever uma resistência calculada para reduzir a tensão e ficar 12 volts aqui, como nós já fizemos no nosso exercício, aí tudo bem. E qual a jogada? A mesma coisa. Mesma coisa. Toda vez que se eu ligar os dois contatores, daria curto-circuito positivo com negativo, negativo com positivo é curto-circuito do mesmo jeito. É a mesma coisa de pegar um fio e encostar aqui na bateria. Ou o fio derrete, ou a bateria ferve, ou é um curto-circuito. É um curto-circuito. Então, tanto faz esse circuito se fosse corrente contínua ou corrente alternada. Tanto faz. Então, da agora para frente, vamos começar a inserir as baterias e as fontes de corrente contínua, porque existe várias situações que nós usamos a corrente contínua. Retificação, corrente contínua, então vamos usar. E o que mais que a gente podia fazer aqui? A gente podia apagar isso daqui e explicar o seguinte detalhe, que tem tudo a ver com o estudo que nós fizemos até agora. Tem tudo a ver. O motor reversão de motor trifásico. O motor trifásico é o motor mais fácil de dar reversão. Entre todos os motores, acho que se não for o mais fácil, é um dos mais fáceis. Então eu tenho um motor trifásico aqui. Nós já vimos que de alguma forma, não importa o fechamento dele, ele vai acabar finalizando em 3 terminais que vai para a rede. Por quê? Nossa rede é trifásica. E nossa rede é trifásica, eu tenho que ser de alguma forma, não interessa quantas pontas o motor tenha. Eu vou fazer o fechamento que vai sobrar 3 RST, que eu vou ligar em RST. Então, se eu ligar aqui R, S e T, vamos supor que esse motor gire para a direita. Então, o motor gira para a direita. O motor gira assim. E se eu ligar dessa forma aqui? Pegar essa daqui e colocar aqui. Aí ficou R. Se eu colocar essa daqui aqui, S. Tá vendo? Troquei uma pela outra. Aqui eu mantenho T. O que acontece com esse motor? Ele roda em sentido contrário. Roda em sentido contrário. Então na RST preta, roda assim. Na RST verde, ela roda assim, invertir. Vamos arrumar mais uma confusão aí. Vamos colocar vermelho agora. Se eu trocar essa por essa, aqui é R, né? Vou trocar por T. Eu vou colocar R agora na ponta. R aqui, R aqui, R aqui. R na ponta. Eu vou colocar o T aqui. Sobrou o S. E agora? Eu troquei R para o T. Aqui trocou, aqui ficou o S original. Tá? Então ele estava originalmente rodando para a esquerda, RST preto. Eu vim aqui, peguei esse aqui, pus aqui, peguei o daqui, pus aqui. Mantive o S aqui, no meio, da original. O que aconteceu? Ele também rodou ao contrário, em relação à posição original. Nós começamos assim, RST preto. Para onde vamos, aí chutamos assim, o motor está rodando para a esquerda, chutamos. RST preto, o motor está rodando aqui, tá, parei. Eu fui lá, peguei, essas duas fiz isso. Inverteu. Voltei. Inverti, peguei esse daqui e fiz isso. Inverteu também. Ou seja, qualquer fase que eu inverter,
eu vou inverter o sentido de giro do motor. Qualquer fase que eu inverter. Então, o motor trifásico tem essa grande vantagem. Tá? Eu vou ligar o motor, não sei para que lado, eu sei para que lado que eu quero que ele vire, mas não sei se ele vai querer virar do lado que eu quero. Ele veio de uma bobina, do rebobinamento, ou tirei uma máquina do lugar e coloquei outra. Vou ter que ligar e verificar todo o sentido de giro do motor, ou da máquina inteira. A máquina estava aqui ligada numa rede. Eu tirei e fui levar para outro galpão, para outra empresa, a máquina inteira, uma fresa, com 3 motores. Levei para outra fábrica. Chegou lá, descarregou, instalou, legal, agora liga eletricista. Aí, bom, o que eu tenho que fazer? Vou ligar, mas eu tenho que saber se testa um motorzinho lá para ver se está no sentido certo. Se eu liguei a máquina inteira e um motor deu certo, todos estão certos. E se for o caso de um tiver invertido, todos estão invertidos. Agora, se é o caso de um motor específico, tem uma máquina lá que queimou o motor. Levei para o esse rolador, enrolou, voltou. E agora? Para que lado ele está rodando na hora que eu ligar? É outros cabos, outro enrolamento, outro tudo. Então, eu ligo um, isolo. Eu posso jogar com 2 fios que sobraram. Eu posso ligar aqui. Liguei essas 2 ligações provisórias. Essa é definitiva. E essas 2 provisórias. Liga, dá um toquinho. Roda para o lado certo, beleza. Só emendar definitivo e deixar. Tá ao contrário. Aí eu pego essas 2 e faço isso. Não preciso mexer naquela lá. Eu sei que basta mexer em 2 que eu resolvi o problema. Então ele não precisa, ele roda no mesmo sentido em 3 situações. Vamos supor. Aqui, quando nós falamos aqui, ó, RST, RST, ele está rodando sentido anti-horário. Preto. Se eu manter o mesmo giro, RST, se eu começar daqui, ST, R, mantive a mesma sequência. Se eu fizer T, R, S, vou manter o mesmo giro. Eu mantive a mesma sequência de fase. A sequência, as fases estão girando no mesmo sentido. Ou seja, eu tenho uma fase aqui, uma fase aqui, uma fase aqui. Uma fase da outra está defasada, nós já vimos 120 graus. 120 graus. 120 graus. 360 graus. Um ciclo, né? 120 graus. Se eu falar que isso é R, isso aqui é S, isso aqui é T, se eu falar, pronunciar a palavra RST, estou girando para qual lado? Se eu pronunciar a frase RST, eu estou girando nesse sentido. E se eu começar STR, estou girando para qual? STR, estou girando no mesmo sentido. Se eu falar TRS, no mesmo sentido. Agora basta eu inverter um. Tirei esse R aqui, pus o S aqui. Tirei o S, lógico, pus o R no lugar dele. Agora vamos falar de novo. RST, para que lado está girando? RST. Inverti o sentido, basta RST. Pronto, tudo modificou. Se eu falar STR, inverteu. Tá vendo? Eu estou mantendo o giro contrário. Por quê? Porque eu inverti, basta inverter esse por esse e continuar falando a mesma coisa. RST. Eu vou ter a inversão do giro. Por quê? Nós estamos defasados de 120 graus. Tá? Basta inverter duas, tanto faz. Nós estamos invertendo o sentido de giro. Isso é muito interessante quando a gente for fazer a reversão do motor, que vai ser o próximo projetinho que nós vamos fazer de comandar um motor que roda para frente e roda para trás, sendo que se algum maluco apertar os 2 ao mesmo tempo, roda para frente e para trás, ele não deixa. O que ligar primeiro ele roda.
impede que você faça a besteira. Ou seja, roda para frente e para trás não existe. Isso é um curto-circuito. E nem é possível também. É isso.